Olá, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês sobre turboframes, tá? Mas o que seria turboframes no Rails? Para a gente entender isso, a gente tem que entender o Hotwire HTML over the wire. Ok? Então, o Hotwire é composto de dois componentes principais, o turbo e o stimulus. E dentro do turbo, a gente tem três grandes entidades aqui, certo? Que são o Turbo Drive, Turbo Frames e Turbo Strings, ok? Hoje eu vou falar sobre Turbo Frames. O Turbo, ele com o Rails 7 já é padrão em toda nova aplicação Rails que você criar. Se você está usando o Rails 6, né, ele não tem o Turbo instalado por default, mas você pode instalá-lo. Aqui tem as instruções com a gema Turbo Rails, certo? Só seguir aqui os 4 passos da instalação e você vai ter também a sua aplicação Rails 6, o Turbo instalado, certo? No Rails 6 a gente tinha o Turbo Links. O Turbo ele vai substituir então esse Turbo Links, né? O Turbo Links permitia que você navegasse entre páginas sem precisar fazer um request completo. Ele fazia um request via Ajax. Tá? E o Turbo agora ele não só permite isso, mas também já permite que os formulários sejam enviados dessa maneira. Então, vamos ver aqui como que a gente, né, trabalha com o Turbo, principalmente hoje aqui falando do Turbo Frames. Bom, eu criei aqui uma aplicação Rails 7, bem simples, apenas com um model de user e populei esses usuários usando um seed que gera aí 50 usuários com nome e e-mail faker, apenas para a gente poder ter alguma coisa aqui na tela para mostrar. Esse users controller, então, por enquanto está pegando todos os meus usuários e mostrando aqui nas views, num index, onde para cada um desses usuários a gente gera essa tabela com o nome do usuário, e-mail do usuário. O que eu vou fazer agora é um search que me permita, então, consultar o nome desses usuários conforme eu for digitando. Para isso, eu vou precisar, então, de um formulário. Ok? Vamos usar um form width aqui, que vai me redirecionar para esse users path, que é a minha action de index do meu users controller. Como o index é um método do tipo get, eu preciso especificar aqui e esse formulário vai ter um ponto field, vou chamar de query, certo? Então, quando eu volto aqui, agora eu tenho o meu formulário e o que eu digitar aqui vai ser usado aqui na query string. Então, o objetivo é fazer um filtro, portanto, eu vou agora no meu controller, users controller, e verifico se está chegando esse parent de query. Se estiver chegando, eu posso falar que o meu @users é um user onde o name se parece, né, com o parent de query. Ou seja, ele vai fazer uma busca simples. Se não veio nenhum parent de query, simplesmente me retorne todos os usuários. A gente já estava fazendo anteriormente. Outra coisa que eu vou precisar fazer, eu quero que
for digitado aqui, né, permaneça no meu input. Portanto, o value dele também continua sendo params de query. E vou colocar isso daqui dentro do meu container, afinal de contas estou usando Bootstrap, justamente para ter uma margem já pronta. Minha name I like. Ah, tá. Eu ainda não estou usando post, estou usando SQLite, por isso não temos o I like. Bom, se eu apagar tudo aqui, eu tenho todos eles. Se eu pesquisar um único nome, tenho um único nome, um search simples. Agora que vai começar a parte interessante. Olha só, pessoal. Vou ver uma coisa aqui, ó. Vamos abrir o nosso inspetor do Chrome. Na nossa abinha aqui de Network. Então, veja bem, quando eu recarrego a página aqui, dou um reload. Vou melhorar aqui para a gente ver. Quando eu dou um reload, ele carrega aqui esses três. Ele carrega aí vários arquivos aqui, principalmente o nosso users, com todas as informações aqui. Certo? Porém, quando eu pesquiso alguma coisa, eu, antes de dar o Enter, vamos limpar aqui, ó, e eu vou dar um Enter. E olha só, o Initiator foi o Turbo. Ou seja, o simples fato de eu ter o Turbo na minha aplicação Rails faz com que a minha pesquisa não faça um request completo. Ela faz um request do tipo fetch, tá? Que a gente chamava de Ajax. Ou seja, ele não recarrega toda a página. Na realidade, quando eu faço um submit no formulário, o que está acontecendo aqui é que ele está, por debaixo dos panos, fazendo uma requisição fetch e a resposta do meu controller, então a resposta do meu controller aqui, que vai ser a view de users, ele pega essa resposta, dá até para a gente ver aqui toda a resposta, que é o HTML inteiro, porém, ele pega todo o body da página e substitui pelo body aqui da nossa página que já existe. Tá? Então, com isso, a gente tem já uma melhoria de performance, porque ele não precisa renderizar toda a página, simplesmente ocorre a troca do HTML da página. Tá? Então, isso daí, o Turbo já deu de graça para a gente, já é uma melhora aí significativa em relação a não usar e fazer um submit do formulário normalmente como a gente estava acostumado anteriormente, certo? Mas eu quero melhorar mais ainda isso daqui, porque tem um problema. Imagina que essa página aqui, além da informação que a gente está trazendo, imagina que ela tenha mais um monte de outras coisas. Normalmente a sua página vai ter mais uma série de outras coisas, de estilo, de HTML, de CSS aí, que precisa ser recarregado, e a gente não quer que tudo isso seja recarregado. Então, por exemplo, vamos colocar aqui só para simular, digamos que essa página aqui no final dela tenha mais um monte de informação. Vamos colocar um parágrafo aqui que vai aqui, ó, um lorem y vezes 1000, certo? Só para simular que a nossa página, além, nossa tabela tem mais um monte de informação. Então, quando eu faço uma pesquisa aqui, pesquisar pelo Rio, e olhando aqui o que veio de resposta, então veio toda a página, tá? Mais todo aquele lorem y. E, para falar a verdade, não mudou
Portanto, não precisaria ter sido incluído aqui. O que eu quero fazer agora é ter uma maneira de que, quando eu faço essa consulta, somente essa tabela seja atualizada. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que o nosso formulário, agora, além do método get, ele tem um data turboframe e o ID desse turboframe vai ser search, tá? O nome desse turboframe, o ID do turboframe vai ser search. E eu também vou colocar um helper aqui em volta da minha tabela chamado turboframe tag, tá? Passando o mesmo ID que eu usei em cima também, que é o search. Então, agora, toda essa minha tabela está dentro deste turboframe tag. O que isso daqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, que esse formulário aqui, quando ele fizer o submit, quando ele fizer o seu submit, eu estou falando que a resposta dele deve ser inserida aqui dentro desse turboframe tag, certo? Vamos ver se isso está acontecendo mesmo. Aqui eu carreguei toda a página. E se a gente fizer uma pesquisar um nome aqui, está funcionando praticamente igual estava antes, certo? Mas a gente pode reparar uma coisa, vamos ver se vai dar para mostrar aqui, ó, nos elementos que são atualizados. Tá? Vamos abrir aqui o div. Cadê a nossa tabela? Aqui, ó. Nosso turbo frame. Certo? Repare que quando eu mudo aqui, ó, somente a tag aqui do turbo frame é que foi atualizada. Tá? Olha só. Se eu trocar o nome dos divs, dos divs não, do turbo frame, vou chamar daqui de search to. Certo? Vamos abrir de novo isso daqui. Mas se eu fizer uma pesquisa, repare que todo o HTML foi atualizado. Por quê? Porque como não tem um turbo frame, na verdade até tem, mas os IDs não estão batendo, certo? Então o turbo frame não tem como saber que esse form está atualizando somente esse pedacinho aqui embaixo. Voltando aqui, ó, com o mesmo ID e agora aqui novamente para a gente ter certeza. Aqui a nossa tag de turbo frame. Repare que quando eu atualizo aqui, somente ela, né, deu highlight porque somente ela foi atualizada. Legal, mas vamos dar uma olhadinha no que exatamente está sendo trazido aqui pelo turbo frame. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Voltando aqui no network. Fazer uma pesquisa aqui. Para a gente ter certeza que está pegando o último. Tá. Ó, se a gente olhar aqui no preview, repare que ele trouxe a tabela, só com os elementos filtrados, mas ele continua trazendo todo aquele lorem y. Apesar de não estar sendo atualizado esse lorem y aqui embaixo, na nossa resposta que o Rails manda, ele está mandando essa informação desnecessária. Então a gente tem que ter um jeito de, no nosso controller agora, avisar que não queremos, né, toda essa informação. Nós queremos que ele renderize somente a tabela.
Para isso, a gente vai ter que fazer, antes de mais nada, o seguinte. Vamos pegar essa parte aqui do Turbo Frame e colocar toda ela dentro de uma partial. Vamos criar uma partial aqui, underscore, chamar de userstable. E vou, então, tirar esse HTML daqui, jogar dentro do meu userstable, inclusive com o Turbo Frame Tag, certo? Eu preciso que o Turbo Frame Tag esteja dentro da partial. E vamos chamar essa partial aqui, render userstable, e é sempre uma boa prática não deixarmos variáveis globais aqui dentro. Então vamos tirar esse @users, vamos chamar só de users, e aqui sim, a gente fala que o nosso users. Bom, tudo deve funcionar como antes, ok? Tudo funcionando como antes, mas agora no nosso controller a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu falei que a gente precisa enviar coisas diferentes quando a resposta for do tipo que veio contenha o TurboFrame, quando não contenha o TurboFrame. Para isso eu vou usar o response_to, mas aí que vem um porém. O TurboFrame ele continua sendo um format HTML, tá? Ele não deixa de ser um format HTML. Porém, existe no Turbo uma maneira da gente checar se o request realmente está vindo do TurboFrame ou simplesmente o request normal. A gente pode usar esse Turbo Frame Request. Então, se a gente estiver vindo de um Turbo Frame Request, vai fazer uma coisa, se não, vamos fazer outra, tá? Mas ambos são formatos HTML. Então é o seguinte, se não estiver vindo do Turbo Frame Request, esse format HTML vai me dar aquela view completa que eu já estou acostumado, então nenhuma novidade. Porém, se for um Turbo Frame Request, eu não quero mandar toda aquela view que tem aquele lorem y e tudo mais. Eu quero mandar somente aquela partial que eu fiz chamada user stable, certo? E recebe, né, um users, esse é meu @users aqui de cima. Então agora a gente sabe quando vem uma resposta de TurboFrame, e aí manda só a parte, ou seja, só aquele pedacinho, ou quando não é uma resposta de TurboFrame, a gente manda todo o HTML. Vamos ver se isso daqui funcionou. Então, vamos dar um refresh aqui. TurboFrame, opa, escrevi errado, TurboFrame Request. Então, olha só. Então, esse primeiro request que eu fiz aqui, como foi um reload, né, ele mandou aqui toda a informação da página, o que está correto, precisa mandar toda a informação da página mesmo. Mas, se eu der um Enter aqui, vamos ver, opa, tivemos um erro, template missing, user stable, não achou a minha view, render, user stable, falta o partial. Partial user stable. Acho que isso vai resolver o nosso problema. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. Dando um refresh total, ele me manda toda a informação da página, inclusive aquele lorem y, mas aqui o último aqui, ó, que foi feito via refresh, olha só mandou aquele trechinho que a gente precisava. Foi extremamente eficiente agora, tá? Foi muito eficiente, porque eu só estou recebendo a informação que eu preciso.
não vem mais todo o resto da página. Legal isso. Então, pessoal, essa é a grande sacada do Turbo Frames. Ele me garante que esse form aqui, por ele possuir o Turbo Frame de Search, ele só vai atualizar ali onde a gente tem o Turbo Frame Tag de Search. Tá? Ah, mas se tivéssemos mais de um form, mais de uma tabela na mesma página, né, como que a gente garantiria? É só você dar nomes diferentes e na hora do controller renderizar, você também, né, saber qual que é o ID desse Turbo Frame. Então a gente também pode perguntar aqui por um Turbo Frame request ID, tem que ser o nosso ID de search, foi esse o nome que a gente deu para ele. Então, agora, mesmo que tiver mais de um Turbo Frame na mesma página, eles não vão se misturar. Legal? Tá, tudo isso acontece porque nos requests do tipo Turbo Frame, você tem aqui, ó, no header, uma nova propriedade Turbo Frame Search, ou seja, o formulário já mandou isso daqui no request, então o controller consegue usar esse header, né? Turbo Frame Request interrogação, ele vê se tem aquele header Turbo Frame e Turbo Frame Request ID é o search que a gente compara aqui com o nosso search, por isso que funciona. Legal? Então, essa é a grande mágica aqui do Turbo Frame. Agora que o meu search aqui está extremamente eficiente graças ao Turbo Frame, a gente pode até melhorar isso. E ao invés de eu ter que digitar a palavra inteira e fazer um submit na tecla Enter para fazer a busca, a gente pode já fazer a busca a cada letra, a cada tecla digitada, certo? Como que a gente vai fazer isso daí? Bom, eu vou usar a segunda parte do Hotwire, que é o nosso estímulos.js, para fazer um pequeno controller estímulos, responsável por pegar, então, cada tecla digitada aqui nesse formulário. Então, vamos começar criando aqui um controller estímulos, Rails Generate, estímulos, vou chamar esse controller de search. Isso daqui vai me gerar a pasta app JavaScript controller, controllers search controller. Então, uma olhadinha lá, então. Aqui, app, JavaScript, controllers, o nosso search controller. Então, isso daqui vai ser invocado, onde eu colocar um data controller search. E eu vou colocar isso daqui exatamente aqui no meu formulário. Então, aqui já tem o data ali, então só preciso colocar controller search. Certo? Não confundir, esse search aqui é o ID do TurboFrame, esse search aqui é um stimulus controller. Legal? E eu quero que esse stimulus controller ele execute uma action a cada key up, ou seja, a cada tecla digitada nesse controller. Então, quando ocorrer um key up, eu quero que o meu search controller seja chamado na function, que eu vou dar um nome aqui, vou chamar de perform. Posso dar o nome que eu quiser aqui, mas o importante dessa action é dizer que a cada key up ele vai no controller search e executa essa perform aqui. Ok? Para a gente fazer um teste, vou colocar um console log executed e vamos ver agora aqui no console do JavaScript. Cada letra, cada tecla digitada é
feito, é chamado, então, esse método perform. O que eu tenho que fazer aqui dentro desse método perform? Fazer exatamente o submit daquele formulário, ok? Isso eu consigo chamando this.element, que é o próprio elemento onde eu coloquei o controller, que no caso é o nosso form, e chamando o request submit. Certo? Com isso daqui, a cada tecla digitada, é feito um novo submit do formulário. E agora, olha lá, digitar as teclas. Olha lá, dependendo da tecla digitada, ele vai fazendo a pesquisa. Podemos até tirar aquele lorem y agora que não está ajudando em mais nada aqui para a gente. A gente já viu que está feito de uma forma extremamente eficiente. Então, vamos tirar esse lorem y aqui, deixar só os nossos usuários. E agora, a cada tecla digitada é feita uma nova busca. Né? Podemos ver isso aqui no network. Vamos limpar aqui, ó. Muito bacana. Bom, por último, para a gente ter o máximo da eficiência, a gente não quer também que se o usuário digitar várias teclas muito rapidamente, como eu fiz agora, que todas elas sejam enviadas de uma vez para o nosso servidor Rails, para o nosso controller Rails. A gente precisa de uma maneira que, quando o usuário estiver digitando, espere um momento até ele parar de digitar para só aí enviar essa informação. A maneira mais bacana de fazer isso é usando a função debounce dessa library JavaScript Lodash. Tá? Eu vou instalar ela aqui na minha aplicação, então. Vou usar um yarn add Lodash para adicionar essa dependência. E agora lá no meu controller, no controller stimulus aqui, eu vou usar um import debounce. From Lodash. Certo? Então, esse debounce aqui, só explicando melhor, o que ele faz? Ele permite que você passe um intervalo, por exemplo, 200 milissegundos, 300 milissegundos, em que você chama uma function e ele espera até que você pare de chamar esse debounce por esse intervalo, por exemplo, 200 milissegundos, para aí sim ele executar essa function. Então, para a gente garantir que isso vai ocorrer, eu vou fazer o seguinte, aqui no connect, ou seja, quando o nosso search controller stimulus for carregado, eu vou falar que na realidade o nosso método perform, ele vai ser o debounce, que eu carreguei ali em cima, né? Vai ser o debounce do Lodash, passando que o this.perform, um intervalo, por exemplo, 500 milissegundos, e eu vou grudar ele aqui nesse próprio perform. Tá? Então, isso aqui vai me garantir que a cada tecla digitada, na realidade, ele vai chamar primeiro o debounce, né? E o debounce vai esperar que pelo menos os 500 milissegundos, né? Meio segundo aí, fique sem ser chamado, e aí ele executa o perform que faz o submit. Vamos ver se esse debounce aqui está funcionando agora. Vamos dar um refresh. Vamos ver aqui no nosso console, nenhum erro, excelente. Então agora aqui, ó, para que eu digitei várias teclas e ele só no final que fez a pesquisa. Olha lá. Agora está
extremamente eficiente aqui. Bacana, pessoal? Então, eu usei o TurboFrames para que o Rails só mandasse a informação exata que eu preciso e usei, por último, um controller estímulos para monitorar cada tecla que era pressionada aqui no formulário e o Lodash Debounce para garantir que não, ele iria esperar o usuário terminar de digitar antes de pedir para o Rails processar essa informação. Legal? Espero que tenham gostado. O código completo está na descrição do vídeo e até a próxima.